Última hora, direto do gabinete de Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, quero agradecer, está recebendo a gente aqui hoje no seu gabinete, aqui no Rio de Janeiro. Tarcísio Mota tem aparecido muito bem na pesquisa e tudo indica que vai para o segundo turno. Tarcísio, conta para a gente um pouco dessa trajetória, qual foi o segredo e o que te fez, qual foi o motivo que te fez entrar na vida pública? Olha, Ralf, primeiro eu queria agradecer aqui a última hora por essa oportunidade de pesquisa, de entrevista. É sempre muito bom quando a gente está podendo desenvolver as ideias, contar um pouquinho da nossa história, da trajetória, daquilo que a gente está defendendo, né? O início da minha militância foi na Pastoral da Juventude, né? na mobilização da Pastoral da Juventude da Igreja Católica. Eu fui muito... a teologia da libertação foi um conjunto de ideias que me inspirou a entrar no que seria essa vida da militância. Eu decidi ser professor de história muito com essa vontade de mudar o mundo, de transformar o mundo num lugar melhor a partir da educação, a partir daquilo que eu aprendia na militância na própria Pastoral da Juventude. Isso me levou a fazer faculdade de História na Universidade Federal Fluminense e me levou, depois disso, além do movimento estudantil, depois disso, nas primeiras matrículas públicas que eu tive, também ter uma vida no Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP. Então, a Pastoral da Juventude e o CEP, especialmente lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas também aqui no Rio de Janeiro, são o que eu digo nas minhas duas primeiras escolas de militância, né? Depois disso, eu me tornei professor do Colégio Pedro II, muito orgulho, eu sou professor de História do Colégio Pedro II, onde disputei, inclusive, a reitoria do Colégio Pedro II, e nesse meio do caminho, decidi me filiar ao PSOL. Eu sou fundador do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, por imaginar e acreditar que o partido político é esse lugar onde todas as lutas se encontram. E em 2014 fui candidato a governador, ou seja, essa trajetória que tem a Pastoral da Juventude, que tem o sindicato, que tem o Colégio Pedro II, uma trajetória de um engajamento, de um desejo de que o mundo, uma certeza de que o mundo pode e deve ser melhor do que é, e um desejo de contribuir para essa mudança, é que me fez entrar na vida pública e me fez vereador da cidade do Rio de Janeiro, candidato a governador e agora deputado federal, sempre entre os mais votados na cidade do Rio de Janeiro, com muito orgulho, porque sei que esse povo, o povo do Rio de Janeiro, reconhece também a necessidade que a gente tenha essa mudança, essa vida melhor para todo mundo. Então vamos começar pela educação. Como professor, que é a sua área, com a sua experiência de professor, o que é necessário implantar para melhorar o sistema de educação do carioca? Olha, a educação ela é um elemento fundamental para transformar a realidade. Já nos dizia Paulo Freire, né? A escola sozinha não é capaz de mudar o mundo, mas tampouco a gente vai ser capaz de mudar o mundo sem mudar a escola e sem a escola fazer parte deste processo. Infelizmente, o que a gente vê na maior parte dos governantes é que eles adoram lançar projetos mirabolantes, normalmente pensados no gabinete de empresas privadas que querem ganhar dinheiro com a questão da educação. Resolver a educação é apostar no educador, é confiar no educador, é valorizar o funcionário e o professor que estão na sala de aula, é dar condições para essas pessoas exercerem a sua função e elas estão com muita vontade de fazer isso. Portanto, o fundamental é respeitar, é ouvir. A nossa Constituição trabalha na questão, por exemplo, da gestão democrática das escolas. E a gestão democrática não é só eleger o diretor, é, na verdade, incorporar o que o professor pensa, o que o funcionário pensa na gestão da própria escola e na própria comunidade escolar e os próprios alunos. E é isso que a gente diz que é fundamental para que a gente chegue a uma ideia de educação integral. Educação integral não é apenas estender o horário um pouquinho da escola, do tempo em que o aluno fica na escola. É ter um currículo diversificado, é ter uma educação de qualidade, é ter uma educação que forme integralmente o ser humano. E isso é fundamental para a gente combater esse ódio,
essa intolerância, essa que tá na vida da gente, essa perspectiva do ódio, da intolerância, da incapacidade de conversar com o outro, esse fascismo que a extrema-direita tem na nossa sociedade, precisa ser combatido com a educação emancipatória, aquela que leva o ser humano a compreender o mundo à sua volta e a entender o mundo como ele pode ser muito melhor se nós estivermos todos convivendo na diversidade e no respeito com todo mundo. Para mim, a educação tem este papel: convencer e escutar educadores, valorizar e tornar possível que a escola seja um ambiente de uma educação integral é a chave para que a gente possa melhorar a educação na nossa cidade. Afinal de contas, como professor de história, a gente sabe que quem não conhece a história está fardado a repetir os mesmos erros do passado, né? Exatamente. Eu, como professor de história, eu sempre dizia que fazer os nossos alunos, nossas crianças compreendessem o tempo, ou seja, por que e como as coisas mudam ou permanecem igual, é fundamental para que a gente saiba aquilo que a gente quer mudar e aquilo que a gente quer manter na nossa sociedade e o que a gente precisa fazer para isso. É isso que a gente diz que a escola e a história, ela tem como papel fundamental desnaturalizar o real e o presente. Nada deve parecer impossível de mudar, nada deve parecer natural. A gente fala isso há muito tempo e eu acredito piamente nisso. Inclusive, temos acompanhado o seu mandato, nós vimos que você tem dado aula nas pracinhas, ensinando história para o povo em loco, né? Não tem nada como saber o que está falando praticando, né? E você também teve uma luta muito grande pelo passe livre. Qual é a importância do passe livre para o estudante e para o universitário, da meia entrada para o universitário? Qual é dentro dessa política? O que você pretende implementar se prefeito for? Então, a gente sabe que do ponto de vista do ensino superior, não é uma atribuição do município, mas o município tem muito o que fazer também aí. Porque a gente entende que para que a escola e a universidade se pinte de polvo, para que as classes populares estejam nas universidades, é preciso garantir o acesso, e aí o acesso, sobretudo, é a questão da política de cota, é a melhoria da educação no ensino médio para permitir que os alunos façam o Enem com melhor condição, é apoiar os cursinhos pré-vestibulares populares, essas aulas na praça que você se referiu, normalmente tem relação com esses cursinhos pré-vestibulares populares. Isso é fundamental. Mas também a questão da permanência, e, portanto, é preciso política para que a juventude consiga permanecer na universidade depois que entrou. E, nesse ponto de vista, retirar o custo do transporte é um dos elementos que o município pode ajudar e ajudar muito. É comum, Ralf, você que também percorre o resto do estado do Rio de Janeiro sabe disso, que em cidades do interior as prefeituras financiem ônibus, inclusive, para levar os alunos até a universidade. Aqui no Rio de Janeiro nós não precisamos de ônibus para levar os alunos para a universidade em outra cidade. A nossa cidade é repleta de universidades. O que nós precisamos? Garantir que esse estudante consiga chegar à universidade. E isso significa o passe livre. No município do Rio de Janeiro, tenho muito orgulho de ter sido autor da lei que garantiu o passe livre para os estudantes municipais. O passe livre para os estudantes das universidades públicas nos ônibus municipais. Ele era um decreto que o Crivella resolveu romper, e a gente disse, é preciso que esteja em lei. Eu apresentei a lei, junto com o vereador Renato Cinco, e a gente conseguiu aprovar essa lei, e hoje ela está valendo no município. Então, como prefeito, a gente quer garantir e expandir esse direito. Isso é um elemento fundamental para fazer com que o preço do transporte não seja um impeditivo para o estudante estar na universidade. E é claro, Ralf, o transporte não pode ser um impeditivo, o transporte é direito. Está, inclusive, escrito na Constituição a partir de iniciativa de uma deputada do nosso partido, da Erundina, né, que colocou na Constituição essa ideia de que o transporte faz parte do direito do cidadão. Então, aquilo que a gente garantiu para o estudante universitário, nós queremos garantir para todo mundo. O nosso horizonte no debate do transporte é chegar a tarifa zero. E é possível. Hoje, muitas cidades fazem isso. E aí, quando a gente tiver tarifa zero, inclusive para o estudante universitário, aí é que será menos impeditivo ainda. Não só para aquele que hoje se enquadra nos critérios da lei, que é o estudante universitário de baixa renda, aquele que é cotista, aquele que está recebendo algum tipo de auxílio, ele precisa comprovar isso, mas para todo estudante universitário e para todo cidadão nessa cidade, a tarifa será zero. É importante colocar que o Tarcísio ele veio dos movimentos de base, ele não é um empresário que vem subindo com o apoio da família, com o apoio dos esquemas, com o apoio da máquina, ele veio realmente do debate. E
nessa questão, você também participou da CPI do ônibus. Vamos falar agora, já que a gente falou de passe do estudante, vamos falar do transporte público da cidade. O que pôde ser feito através da CPI dos ônibus que você participou aqui na Câmara Municipal? Olha, além de desmascarar, provar um esquema que todo carioca sabe que existia, de que a máfia dos ônibus controlava o sistema dos ônibus, lucrava muito, botava muito dinheiro no seu bolso, que estava retirado do bolso do trabalhador que pagava a passagem. E isso era feito de forma ilegal, irregular. Todo carioca sabia disso, a gente provou. Tanto é isso que o Ministério Público até hoje usa o nosso relatório como base para uma série de ações, inclusive que envolvem o atual prefeito Eduardo Paes, né? Então esse elemento para nós foi fundamental. Mas além de desmascarar esse esquema de fraude nos números, de fraude nas receitas e fraude nas despesas, para escamotear, né, o custo desse sistema público e fazer com que isso aumentar a tarifa, e nós dizíamos lá, e não dizíamos só na CPI não, dizíamos antes que era um absurdo que os empresários de ônibus controlassem a bilhetagem eletrônica, era como a raposa tomando conta do galinheiro. Aí agora o Eduardo Paes mudou isso, mas ainda nem está completo porque o sistema não está valendo, dizendo que ele resolveu. O Eduardo Paes dá soluções provisórias para problemas que ele mesmo criou. Nós apontávamos isso há muito tempo. E esse tipo de situação foi fundamental, sabe para quê, Ralf? Para que a passagem de ônibus do Rio de Janeiro não tivesse aumentado. Nossa CPI garantiu que a passagem ficasse do preço que ficou. Nós defendemos esse tipo de situação. Agora é preciso ir além. Este contrato, e quem tem que pegar ônibus do Rio de Janeiro sabe o sufoco que é o contrato das empresas de ônibus que estão ainda sobre o controle dessa máfia dos ônibus. Esse contrato já não existe mais. Ele precisa ser declarado caduco. A caducidade do contrato. O Eduardo fez isso com o BRT, porque não quis mexer com a galinha dos ovos de ouro da máfia dos transportes. A gente precisa ter coragem de declarar caduco esse contrato para refazer a lógica da concessão das linhas de ônibus do Rio de Janeiro sobre uma lógica que interessa ao público e não ao bolso da máfia. Interessa ao povo e não ao bolso daqueles que controlam os ônibus no Rio de Janeiro até hoje. As várias CPIs, as várias ações, as várias questões que a própria justiça apontou já demonstraram que não é mais possível que esses mesmos empresários que controlam os ônibus há tanto tempo continuem a mandar nos ônibus. E isto é a raiz do problema que o carioca sente na pele todos os dias. Já que você tocou na questão do BRT, nós assistimos um jogo de empurra de Crivella para Paes, Paes para Crivella, e todo o trabalho que foi de construção do BRT, praticamente lá na Barra, na Zona Oeste, ele foi praticamente todo refeito. Uhum. Então se gastou 2 vezes para fazer o BRT, né, fazer as pistas do BRT. E a gente viu várias mortes, ônibus incendiados, ônibus pegando fogo, ônibus com defeito, cidadãos dependendo daquele ônibus, igual uma sardinha dentro do ônibus. Qual é a solução que, se prefeito for, você pretende achar para essa questão? Então, primeiro você tem toda a razão, ou seja, o BRT, e nós dizíamos isso lá atrás, no momento em que os primeiros corredores de BRT foram construídos. O Eduardo, por quem atendia aos interesses da máfia dos ônibus, apostou no transporte sobre rodas e não no transporte sobre trilho. E isso era insuficiente para dar conta da demanda que a população da Zona Oeste, da Zona Norte do Rio de Janeiro tinha e ainda tem, né? E daí o sistema do BRT rapidamente colapsou. Esse sistema do BRT, nessa lógica de fazer a concessão para as mesmas empresas que já controlavam os ônibus, ele colapsou. Ele colapsou por erros de projeto, né? Há problemas da forma como as pistas foram construídas. Ele colapsou porque, na verdade, entregar os corredores de BRT nas mãos da mesma máfia que só sabia explorar com um péssimo serviço para ganhar dinheiro, fez com que os ônibus ficassem sucateados, com que os ônibus não dessem conta da situação, com que várias estações parassem de funcionar. O que o Eduardo faz na hora, então, para resolver? Aquilo que nós dizíamos lá atrás, que já devia ter sido feito 10 anos antes, que foi encampar o próprio BRT, colocar uma empresa pública para cuidar do BRT, aí financiar o BRT e a própria passagem, subsidiar a passagem, e aí aparentemente, e de forma ainda provisória, porque não é estruturante, parece ter resolvido. Ele pega soluções que não foram ele, que já estavam apontadas há muito tempo, para que ele possa aparecer, e é uma questão eminentemente eleitoreira. O cidadão do Rio de Janeiro sabe o que sofreu na Avenida Brasil.
Aquela obra ficou parada durante todo aquele tempo por incompetência de gestão. O tal legado olímpico que ele agora quer, mais uma vez, falar que tem, na verdade foi anos e anos as pessoas vencendo engarrafamentos na Avenida Brasil do jeito que foi. E agora, como ele só resolve uma parte do problema e resolve de forma precária, não estruturante, é uma falsa solução para um problema real, você continua com situações complicadas na própria Avenida Brasil. Qual é a solução para essa situação toda? Bom, primeiro, é preciso que o prefeito da maior cidade da região metropolitana, do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, assuma o seu papel e cobre que a solução para o transporte público no Rio de Janeiro tem a ver com integração metropolitana, integração de modais, integração de tarifa. Não dá para o trem custar tanto, não dá para o metrô custar tanto, não dá para o trabalhador ter que ficar pagando várias passagens ao mesmo tempo. É preciso assumir a autoridade política nesse processo de dizer que o problema do transporte público no Rio de Janeiro não vai se resolver enquanto ele não for pensado, inclusive, numa perspectiva metropolitana. E isso é papel de autoridade que esta atual prefeitura não tem, não quer ter, porque gosta de fazer apenas as fake soluções, né? As soluções que parecem resolver imediatamente o problema e que ali na frente dão um problema de novo, porque elas não são estruturantes, porque elas não ouvem a academia, não ouvem a ciência, elas não ouvem o povo, que sabe, que entende que o problema dessa altura do campeonato é o custo da passagem. E o custo da passagem faz com que muitas vezes essas pessoas estejam obrigadas a pegar um modal, um tipo de transporte que não é o adequado, porque o poder público só está interessado em favorecer os donos das concessões e não o povo. Muito obrigado. Já que estamos falando de concessões, vamos tratar também das concessões que a gente sabe que não é o município que toma conta, mas o município tem pressão política, das concessionárias de água, de energia e de esgoto. O que o prefeito pode se fazer para melhorar aí, para não ter esses apagões como vem acontecendo aí, como aconteceu agora com o caso da SEDAI? Então, mais uma vez, a gente disse, às vezes parece que eu tinha que andar sempre com uma plaquinha, eu avisei, né? A gente disse, a privatização da SEDAI, da forma como aconteceria, ela ia significar aumento da tarifa para o povo e não ia significar uma melhoria no atendimento. É o que a gente está vendo. É um absurdo, é uma vergonha. A prefeitura é responsável pela questão do saneamento e não consegue cumprir com a questão. O contrato de concessão feito para a AP5 previa que as favelas não precisavam ter saneamento. É assim que a atual prefeitura, essa gestão de longa data, e a gestão do Crivella também foi assim, trata o povo. Portanto, é preciso, mais uma vez, a prefeitura tem que assumir a sua responsabilidade. Defendeu lá a privatização da SEDAI, mostrou, olha, o dinheiro vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cadê? Né? Cadê? Onde é que estão as coisas que de fato o dinheiro da SEDAI ia fazer? Melhorou a vida do povo? Nós vendemos o principal ativo, né, do cidadão do estado do Rio de Janeiro por nada, para garantir reeleição do Cláudio Castro, para garantir reeleição do atual governador, que agora está ameaçado de cassação. Olha a ironia, Ralf. Vendeu a SEDAI, um patrimônio, para garantir a reeleição de alguém que pode terminar cassado. Olha que absurdo. E o endividamento do Estado continua o mesmo. Ah, mas o que o prefeito tem a ver com isso? Claro que o prefeito tem a ver com isso. Mais uma vez, é o debate da autoridade, da garantia de direito que o cidadão da cidade tem que ter. O povo não quer saber se a SEDAI é estadual ou municipal, que é água na torneira. E o prefeito não consegue ter autoridade para garantir que isso aconteça. Não consegue ter autoridade para cobrar que essas concessões, de fato, cumpram a sua situação. Como prefeito dessa cidade, um prefeito dessa cidade precisa cobrar que as agências reguladoras de fato funcionem, que a fiscalização funcione, precisa multar, precisa ter autoridade sobre isso. E mais, sobre o saneamento, é preciso que a prefeitura apresente um plano para universalizar o saneamento na cidade do Rio de Janeiro. E acho, inclusive, que esse é um elemento que discute com a questão do emprego e renda. Obras de saneamento são obras que movimentam, inclusive, a própria economia da cidade. Obras de infraestrutura geram emprego e é preciso que a prefeitura tenha um plano para isso. E este plano, obviamente, na atual gestão da cidade do Rio de Janeiro e na gestão do Crivella também foi assim, eles só acham que é só o mercado que vai resolver. Não é o mercado, é preciso ter política pública para garantir, porque a gente sabe que dinheiro investido em saneamento é dinheiro economizado em saúde.
A gente precisa prevenir as doenças. Saúde não é só construir hospital ou clínica da família, é prevenir as doenças, é promover a saúde, prevenir a doença e então atender no caso quando essas duas primeiras coisas falham. Já que tocou na ciência, já tocou na saúde, vamos já entrar na questão da saúde. Passamos aí pela Covid, que foi um caos para o Brasil inteiro. Temos aí os hospitais municipais e temos aí o surto de dengue. Inclusive, Vossa Excelência foi uma das vítimas. Nossa entrevista estava marcada para a semana passada, mas infelizmente foi uma das vítimas, assim como outros diversos políticos que sofreram com a Covid e sofreram com a dengue também. Porque isso é um problema que não atinge só o pobre, só atinge a todos. O que pode ser feito para se melhorar a saúde do Rio de Janeiro? Olha, nós temos um elemento, para começar pela situação da dengue, por exemplo. A dengue é um ótimo exemplo de como a prefeitura, na lógica da prevenção, ela pode agir e não age. Por exemplo, é preciso ter muito mais campanha de conscientização, de comunicação com o povo, para que ele ajude no processo, por exemplo, exatamente de eliminação dos focos do mosquito. E isso significa ter que valorizar os chamados agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemia, os ACS e os ACEs. E, na verdade, eles precisam ser valorizados, treinados, formados, valorizados, precisam ser ouvidos. A gente precisa, inclusive, fazer com que esses agentes que conhecem as comunidades tenham segurança e tranquilidade para trabalhar, não estejam o tempo inteiro sofrendo, muitas vezes, assédio moral por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é um efeito fundamental nessa história. O que a gente vê a atual prefeitura? Gosta muito de gastar muito dinheiro nas redes sociais para promover a figura do prefeito, no lugar de fato, fazer as campanhas que precisam ser feitas para garantir a questão da saúde pública. Esse caso da dengue, ele é emblemático. É preciso, inclusive, acreditar nas redes, inclusive, produtoras das próprias comunidades, que podem se auto-organizar para poder entender como é que você evita o mosquito de procriar e evita, portanto, a doença de se propagar. Não é nenhuma novidade isso que eu estou falando. Há muito tempo a gente discute isso. Tem muito conhecimento, por exemplo, na Fiocruz, que está aqui na nossa cidade, sobre isso. Agora, quando a gente pensa na questão da saúde como um todo, Ralf, qual é o grande problema hoje? É a falta de integração, é o gargalo. Mesmo quando, e a nossa cobertura de saúde da família ainda é insuficiente, é preciso melhorar o atendimento das clínicas da família, mas mesmo quando hoje uma pessoa consegue o atendimento na clínica da família, quando ela precisa de um exame um pouco mais sofisticado, quando ela precisa da consulta de um especialista, ela vai sofrer demais na tal da fila do CISREG. E muito porque a gente não tem integração. O prefeito da cidade é o gestor pleno do Sistema Único de Saúde. Não dá para o prefeito continuar jogando a culpa para o governo do estado que não faz isso, para o governo federal que não faz isso. É preciso que ele assuma o seu papel de integração. De novo, a gente está falando sobre a questão da autoridade. Nós queremos uma prefeitura com autoridade para resolver este problema. E resolver este problema é garantir que a pessoa vai ter acesso à saúde nas suas várias fases e vai ter o atendimento que precisa para que a sua vida seja preservada. Isso é defender a vida, é investir em saúde. Significa que a gente retoma, por exemplo, um plano de carreira para os médicos da cidade do Rio de Janeiro, para os servidores públicos, todos eles da saúde pública do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes, quando se elegeu há 4 anos atrás, prometeu um plano de carreira, assinou carta compromisso, não tem palavra. É um prefeito que não tem palavra, nem não tem autoridade, não tem palavra. E aí é preciso cumprir isso, é preciso aproveitar todo esse conhecimento que os servidores da saúde têm sobre a saúde do Rio de Janeiro e valorizá-los. É preciso que as saídas para isso recuperem a fortaleza do SUS e fortaleçam o SUS. E não apenas entregue a saúde para a iniciativa privada e espere que isso se resolva como passe de mágica, ou faça apenas obras eleitoreiras a mando de um vereador aqui, um vereador ali. Isso está errado. Isso não é olhar a saúde de forma sistêmica. É importante, já encaixando também a próxima pergunta, já que você falou do sistema, de equalizar, o que você acha da gestão e da transparência do atual governo? O que pretende fazer para melhorar a transparência, para as pessoas terem acesso ao que de fato tem acontecido na cidade, o que a população pode fazer e participar para ajudar a mudar isso com a transparência? Parte da resposta está na tua própria pergunta. Não existe transparência sem participação.
Não adianta colocar o dado num site da internet que ninguém acessa e ninguém nem sabe como chegar, ou muitas vezes chega ao dado e não sabe o que ele significa. Isso não é transparência. É uma vergonha o Rio de Janeiro. Você das cidades do Rio, das grandes capitais, com o menor índice de transparência em todos os rankings que fazem sobre isso. É um absurdo. É verdade, é um absurdo. É um absurdo. E a gente parece que está às mil maravilhas. Não tá. Isso aqui nós temos um pré-fake. Não temos um prefeito. O Tribunal de Contas não está fazendo o papel dele, que eu vi que ele assumiu agora o governo 7 dias, a primeira coisa que ele fez foi inaugurar uma placa com o nome dele. Não, então, o Tribunal de Contas é um órgão técnico de assessoria do Legislativo que tem muito conhecimento ali. Tem muito conhecimento mesmo, que às vezes é mal aproveitado. Né? Por exemplo, eu acho uma pena que o Tribunal de Contas tenha parado com o processo que eles tinham de fiscalização das escolas e de questão sobre as escolas municipais, que era primoroso, era um dado primoroso, mas infelizmente parou. Mas os dados continuam lá, o conhecimento continua lá. O Tribunal de Contas é um corpo técnico muito qualificado e a gente precisa muito valorizar o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas cobra a transparência. O problema é que a Prefeitura diz que faz quando não faz. E essa é uma questão. O Eduardo Paes, ele adora dizer que tem conselho disso, conselho daqui. Você vai ver o conselho, não funciona. Os órgãos, muitas vezes os conselheiros estão nomeados a partir de formas viciadas. E ele não dá poder a isso. O Conselho Municipal de Cultura, por exemplo, eu acompanho muito de perto, ele não se reúne e a gente não tem um plano municipal de cultura que diga quais são as metas da cultura que precisam ser colocadas em prática nos próximos 10 anos. É uma vergonha. Só o Rio de Janeiro é a única capital que não tem um plano municipal de cultura no país. E o prefeito adora dizer que é amigo da cultura. E aí, mas o que isso tem a ver com transparência, Tarcísio? Se a gente tem um plano, um planejamento que está colocado para as pessoas saberem, a sociedade sabe o que a prefeitura tem que fazer, qual é a meta que ela tem que atingir e pode cobrar dela. Esse discurso neoliberal que o Eduardo gosta tanto, de dizer que tem que ter meta, tem que ter isso, etc. Tal, ele gosta das metas que ele quer, as metas dele, as metas dessa lógica do mercado, porque ele acha que a cidade ela é um grande balcão de negócios. Mas quando a gente fala de transparência e participação, de planejamento democrático, de valorização dos planos que estão lá colocados para que a prefeitura tenha como balizador e seja uma política de Estado e não uma política do prefeito, isso ele não gosta de fazer, e aí é por isso que a gente não tem transparência, é por isso que a gente não tem participação social. Nós vamos inverter completamente essa lógica. Para nós, experiências como orçamento participativo, o plano municipal de educação, plano municipal de cultura, são experiências fundamentais. O próprio plano diretor. Pergunte ao cidadão carioca que trafega, que pode perguntar a 1000 pessoas se sabe alguma coisa sobre o plano diretor. Aqui na Cinelândia, perto da praça da Câmara de Vereadores. Porque o plano diretor foi feito, a gente lutou muito para ter audiências públicas, mas no final as audiências foram jogadas no lixo, porque o plano diretor aprovado no final era o que o mercado imobiliário queria. Isso é um absurdo. O Eduardo Paes governa para os poderosos de sempre, governa para a elite, governa para aqueles que mandam na cidade. Por isso é que a gente diz que a cidade não é nossa. Por isso que o nosso processo de elaboração de programa diz, e se a cidade fosse nossa? E não daqueles que sempre determinaram o que a prefeitura tem que fazer. É esta mudança que a nossa pré-candidatura, porque ainda não estamos no período de campanha, né? É esta a mudança que a gente quer apontar no programa. É esta a mudança que a gente chama. Todo mundo de esquerda está construindo junto. É essa mudança real. Não é a mudança que o bolsonarismo apresenta. O bolsonarismo não é mudança para ninguém. O bolsonarismo é a continuidade disso. Olha o que era o Paulo Guedes, olha o que é o liberalismo com intolerância, com ódio. Não é mudança nenhuma. Na verdade, o que a gente precisa para aqueles que de fato percebem que esta cidade está sendo governada há muito tempo, pelos de sempre, pela galera toda, e sabe que os problemas dessa cidade não serão resolvidos por aqueles que criaram esses problemas, a gente vai saber que a mudança está em outra proposta, está na esquerda, está numa perspectiva que aponta no enfrentamento à desigualdade social, no enfrentamento ao fascismo, na perspectiva da questão socioambiental, né, no enfrentamento do colapso climático que a gente está vivendo. Sabe que a lógica da mudança é uma lógica que precisa caminhar com participação e com democracia. Democracia de fato, que é aquela que chama o povo a participar, que ouve o povo nas suas opiniões, que faz com que a gestão pública tenha eficiência nos gastos, porque democracia e transparência é eficiência nos gastos. É que o povo decida onde os gastos precisam, porque é o povo que sabe onde o gasto público tem que ser feito. Vossa Excelência tocou num ponto muito importante, que era a questão do plano diretor, que realmente a população, você fala plano diretor, parece que está falando uma outra língua.
e é o plano diretor que move a cidade, que planeja a cidade, que faz a cidade acontecer. E nós temos vendo aí a, a elaboração desse plano diretor sem inclusão do povo, realmente. E sem a transparência, você não consegue combater a corrupção. Verdade, verdade. E você desvendou a caixa preta, por exemplo, do transporte. O bom de conversar com o Tarcísio é que tudo que você vai conversar, ele já atuou na prática, Então, como é que fica a questão para se descobrir a corrupção se não tem transparência? Pois é absolutamente importante, que nós dizemos uma coisa, dizíamos isso lá no processo, em vários processos que aconteceram recentemente. O exemplo, a questão da corrupção não se resolve apenas com a responsabilização, e em alguns casos a prisão do corrupto. É claro que o corrupto tem que ser responsabilizado, portanto tem que pagar, tem que arcar com os custos daquele prejuízo que ele deu ao erário público. Mas se você não mudar a forma, o sistema que permite o corrupto de agir, você vai gerando um corrupto atrás do outro. Quantos governadores nós tivemos presos no Rio de Janeiro? Não muda. Quantos escândalos de corrupção a gente tem muitas vezes, secretários aqui, secretários acolá. E o que significa mudar essa história? Significa dar transparência, dar possibilidade ao povo, controle social. Esta é a palavra. Controle social. Não é o controle do Estado ou do prefeito sobre o que age ou de tal. É o controle da sociedade. E isso significa com transparência, com participação, valorização dos conselhos, com o chamado a participar das coisas, com transparência. Isso, sem sombra de dúvida, é fundamental. Falando em Vossa Excelência participar de quase tudo, nós estamos vendo agora pela televisão a triste tragédia do Rio Grande do Sul, e Vossa Excelência foi um dos autores da CPI das enchentes no Rio de Janeiro. Essa enchente do Rio Grande do Sul praticamente tem a mesma raiz do Rio de Janeiro. Como é que funciona essa questão que o Rio de Janeiro também sofreu com muitas enchentes? Então, a gente diz uma coisa que é fundamental, né, que eu aprendi ouvindo as pessoas na CPI. Já entrando na questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Isso, ótimo, claro. É de que não existem desastres naturais. Nenhum desastre é natural. Existe um fenômeno climático extremo, no caso, uma grande chuva, chuvas torrenciais, e elas se transformam em desastres quando elas chegam num território que não está preparado para aquele evento. Então aqui nós temos duas coisas. Primeiro, a compreensão. Os eventos climáticos extremos acontecerão. Infelizmente, acontecerão de forma cada vez mais frequente, de cada vez mais intensa. O problema do colapso climático global não é um problema de futuro, é um problema do presente. E é só olhar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora para dizer que o que eu estou falando não é nenhuma besteira, é real, é real. E isso significa que, se eles acontecerão, que nossas políticas de preparação dos territórios para enfrentá-los precisam ser mais ousadas. Nós precisamos, de um lado, parar com o processo que continua gerando o colapso climático global, portanto, significa discutir a questão de uma transição energética, de uma transição climática. É preciso mudar o sistema. Não dá mais para achar que a gente vai continuar fazendo o que fez nos últimos 30 anos e esperar que chova menos. Ao mesmo tempo, é preciso de investimento na garantia de preparação dos territórios para eles enfrentarem esses eventos. Isso significa ter política de moradia, isso significa ter política de gestão dos recursos hídricos, dos recursos... E é isso que, por exemplo, é um problema grave lá no Rio Grande do Sul. Todo o processo, inclusive, de gestão desses recursos hídricos foi abandonado durante muito tempo. E aqui no Rio de Janeiro, o que foi feito? E aí, quando você começa a pergunta falando de plano diretor, tem tudo a ver. Você continua falando que a cidade pode crescer para lugares que ela não devia crescer. E continua evitando que a população tenha casa, tenha lugar, viva onde ela pode. E tem onde tem mais infraestrutura sobre isso. E continua a não valorizar. A quantidade de servidores da Defesa Civil do Rio de Janeiro é absolutamente insuficiente. Eles não têm plano de carreira, não têm investimento. A quantidade de servidores na Secretaria de Meio Ambiente é insuficiente. Pior, o licenciamento ambiental na cidade do Rio de Janeiro passou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e não para uma lógica de que a preocupação tem que ser ambiental. Não é mais possível esconder ou fugir deste debate. E isso é preciso garantir
na nossa opinião, soberania alimentar, porque este é um problema correlato que as pessoas vão ver agora no Rio Grande do Sul. O problema da fome no Rio Grande do Sul será agravado por um problema climático. E nós, que já vivemos uma sociedade profundamente desigual, temos que ter a produção, inclusive, de alimento, alimento agroecológico, alimento saudável. E é possível aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma agricultura familiar que precisa ser claramente incentivada no entorno da própria, na franja da cidade, sobretudo no zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Isso tudo está conectado, Ralf. Garantia de direitos como moradia, garantia dos recursos hídricos. E nós temos estrutura para isso. Rio Águas, GeoRio, COR. Mas para isso precisa de concurso público, valorização, confiança na ciência. O que o prefeito gosta de fazer é ir para o Twitter, posar de colete para dizer que está fazendo as coisas. Mas lá, na última enchente que a gente teve problemas aqui no Rio de Janeiro, as pessoas não estão lembrando, mas em Acari, quando morreu gente, a autorização para que construções fossem feitas na beira do Rio Acari estavam baseadas numa legislação ambiental absolutamente frouxa, que permite que construções como aquela façam aterros onde não deve ser feito e faça com que o rio suba e as pessoas morram. E isso tem a ver com essa atual prefeitura, com essa gestão dessa cidade balcão de negócio há tanto tempo. Essas coisas estão conectadas e as pessoas precisam perceber. A direita, o bolsonarismo, gosta de fazer um pânico moral. A gente está dizendo que o que a gente precisa fazer que as pessoas tenham medo é do impacto das questões ambientais. Defender a vida hoje no Brasil e no mundo é defender uma política de meio ambiente, uma política socioambiental que esteja efetivamente preocupada com o povo que vive nos territórios das nossas cidades. Não é isso que a gente vê na nossa cidade do Rio de Janeiro. E você tocou na questão que é crucial, que a gente tem visto, eu, por exemplo, sou morador ali da Zona Oeste, na Barra, nós temos visto que o plano diretor não tratou da outorga para a construção de forma que parasse as construções. Onde você olha na Barra, no Recreio, estão subindo arranha-céus e vai colapsar. O trânsito já não aguenta, o transporte público não tem a qualidade necessária. O que pode ser feito nessa questão da habitação, que você começou a falar, que sem habitação você cai na questão do social também, que você não tem qualidade de vida, você não tem como se transportar, você não tem como ir para a universidade, você não tem como trabalhar. É isso. A habitação tem tudo a ver com mobilidade e tem tudo a ver com uma série de outras coisas, com a questão ambiental também, com essa questão do enfrentamento para evitar que o evento climático extremo cause danos e mortes. A pessoa tem que ter uma casa e moradia digna. E a gente luta pelo direito de moradia digna há muito tempo. Então você tem que ter, de um lado, a questão de construção de unidades habitacionais. E, de outro lado, você precisa fazer com que essas unidades habitacionais estejam localizadas onde você precisa ter mais gente, onde já há infraestrutura necessária para isso e faz a própria economia circular. Por isso é que a gente, no lugar dessa ideia de Porto Maravilha, a gente quer apresentar uma política de Porto Moradia, de fato, construir moradia popular na região do Porto, onde já se investiu muito dinheiro público e dinheiro do trabalhador, dinheiro do FGTS, do trabalhador e dinheiro público, para dar infraestrutura numa região que continua a ser vista apenas como uma lógica de balcão de negócios. Continua a ser vista, e estão lá subindo prédios que, no final das contas, vão ser Airbnbs, vão ser prédios que não significam moradia popular para quem hoje não tem casa. E mais do que isso, Ralf, é possível que a cidade, que a prefeitura consiga ter uma política, e a gente quer construir a ideia de uma imobiliária carioca que garanta, a partir da produção de unidades habitacionais também para a classe média, com uma lógica que a gente chama de locação social, locação subsidiada, com uma lógica que, inclusive, os recursos, com moradias, inclusive com diversidade das pessoas que vivem nesses próprios prédios públicos, com diferentes modelos, são experiências já aplicadas em cidades como Nova York e Paris, que atacam o problema do déficit habitacional, criam mecanismos de financiamento para que a gente consiga produzir unidades habitacionais e tornam o território da cidade mais democrático. Nosso grande desafio é combater a desigualdade. E se combate também a desigualdade mexendo na questão da terra, mexendo na questão... E é exatamente isso, só para lembrar de um outro assunto, que os brasões da vida, que as milícias da vida não querem que a gente faça, porque não querem que a gente democratize o acesso à terra na cidade, porque eles querem continuar controlando
esta lógica da terra, e por isso a gente do PSOL ameaça tanto a milícia. Por isso eles se sentiram tão ameaçados e por isso escolheram e mataram Marielle Franco para poder tentar nos amedrontar. Mas nós estamos dizendo aqui, nós não recuamos, não recuaremos e vamos mudar essa realidade no enfrentamento, na lógica da democratização da terra e do acesso à moradia na cidade do Rio de Janeiro. Já que já entramos nesse tema, vamos falar agora, segundo as pesquisas, os moradores cariocas, os moradores do Rio de Janeiro, o principal problema do Rio é a segurança pública. A situação da segurança pública no Rio, a gente sabe que a prefeitura não pode fazer muito, mas a gente sabe que se a gente resolver o nosso quintal, já está mudando o mundo. Tem aí a questão das guardas municipais, tem as guardas ambientais, tem várias formas de ajudar na segurança pública. Tem algum planejamento do pessoal para ajudar na segurança pública da cidade? Então, para nós, um lugar mais seguro é um lugar onde as pessoas são mais livres e onde as pessoas têm mais direitos. Não é um lugar onde existem mais armas, né? Segurança pública não é só polícia, é outra coisa. E por isso a prefeitura tem muito o que fazer na própria gestão da cidade, na própria gestão do território, na própria garantia de direito para as pessoas. Uma cidade, qual é o projeto hoje econômico da cidade do Rio de Janeiro que significa gerar emprego e renda para as pessoas? Tal? Não tem. E você, portanto, continua reproduzindo uma cidade que tem altos índices de desemprego, altos índices de desigualdade e, consequentemente, altos índices de violência nesse cenário. Qual é a lógica da gestão do próprio território que pode garantir que as pessoas circulem com mais tranquilidade pela cidade? Isso não há. Nós continuamos com transporte público, né, deficiente como nós continuamos com toda essa situação. Portanto, para nós, o fundamental é que a prefeitura haja no sentido da construção de uma outra lógica de garantia de direitos, de garantia da vida, de geração de emprego, de geração de renda, de geração de valores e de sentido para a vida que terão impacto certamente na questão da diminuição da violência urbana, na solução de conflitos que não se resolverá com a guarda municipal dando porrada em camelô. A guarda municipal não existe para isso. E vai se resolver menos ainda armando a guarda municipal, que vai significar colocar mais armas, portanto, mais tiroteios, mais balas perdidas, mais possibilidade de que os milicianos tentem a recrutar também esses agentes para fazer parte da sua própria organização. A questão da guarda municipal não se resolve dessa forma. E, ao mesmo tempo, isso toca numa outra questão, que é a questão do camelô. Camelô não é questão de ordem pública, é questão de trabalho e renda. E, de novo, nós estamos querendo garantir trabalho, estamos garantir direito, garantir vida para as pessoas. Já que você falou, vamos falar da economia local e o planejamento para se ter pleno emprego no Rio de Janeiro. Qual é o planejamento do pessoal para conseguir o crescimento da economia e gerar empregos? Então, a cidade precisa ter um projeto. Então, por exemplo, investir pesado na questão do complexo industrial da saúde, né, na questão da produção de medicamentos, da produção de insumos. Nós temos universidades, nós temos Fiocruz, nós temos a possibilidade de fazer do Rio um local, nós temos uma fábrica de vacinas sendo construída pela Fiocruz com recursos federais lá em Santa Cruz nesse momento. É preciso aproveitar essa situação e colocar aqui no Rio de Janeiro todo um processo de produção desse complexo industrial de saúde que é capaz, que é a geração de emprego de qualidade, de emprego com muita tecnologia envolvida com isso. Isso faz com que a cidade do Rio de Janeiro se torne um outro hub, uma outra lógica de cidade para isso. Ao mesmo tempo, todo esse processo da questão do saneamento, das obras públicas de infraestrutura, geram emprego, renda e dinamizam. Toda a lógica da produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda dinamiza a economia. Toda a lógica da organização da cidade, a partir de uma lógica de geração e de garantia do direito ao trabalho, dinamiza a questão do emprego. Tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar o ambiente da cidade, para que, por exemplo, os motoristas de Uber, os entregadores de iFood, dos aplicativos, ou os motoristas de táxi, vivam melhor a sua vida, tenham um melhor emprego, consigam ter mais dignidade na sua vida, a prefeitura pode fazer. E aí é a prefeitura que tem que fazer. Não é a prefeitura que tem que ficar esperando que o mercado faça. Porque o mercado vai fazer a partir daquilo que gera lucro e tal. Nós estamos dizendo, a vida tem que estar acima do lucro. Esta é a perspectiva que precisa ser colocada no ponto de vista da questão do investimento e do ponto de vista da forma como o Estado age
na cidade. Então, o complexo industrial da saúde, as obras de infraestrutura, as obras, a lógica, é preciso pegar os mecanismos de fomento que a cidade tem, de pequenos empreendimentos, de pequenos negócios, e tornar isso um elemento importante. A cidade pode, a prefeitura pode, deve ser isso, e a prefeitura hoje não é. Ela é uma grande coisa para grandes espetáculos, para grandes negócios, e não para o pequeno negócio, não para o pequeno, que é quem gera mais emprego. E aí, o tempo inteiro eles falam, o problema é a burocracia. O problema não é só a burocracia. O problema é a prefeitura ter política para incentivo, garantia e fomento. Já que a gente falou em fomento, vamos entrar na questão de uma área que precisa de fomento, mas é uma área que, através do fomento, ela leva a cidade para o mundo inteiro. Nós temos visto, inclusive, o exemplo da Coreia, por exemplo. Ela injetou na cultura, sabendo que a cultura ela não dá lucro, mas fez a Coreia ganhar a Oscar, fez a Coreia se desenvolver na questão da música, criou uma música que hoje é ouvida no mundo todo, que só um cantor lá, acho que tem o PIB do Brasil todo. Então, o que pretende fazer para a cultura, o lazer e, consequentemente, atrair o turismo através da cultura do lazer? Olha, a gente defende a cultura há muito tempo. Minha atuação como vereador e como deputado federal nas comissões de cultura da Câmara de Vereadores e da Câmara de Deputados é a demonstração disso. Nós precisamos de recursos territorializados em todos os territórios da cidade, fomentando aquele fazedor de cultura, aquele artista que existe em cada território. Nós não temos um papel de ficar levando cultura até os lugares. É, sobretudo, fomentar para que a cultura que já se produza tenha a condição de florescer. O papel da cidade, o papel da prefeitura nesse momento é esse. E, portanto, significa, a partir de leis absolutamente corretas, como a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, mas, sobretudo, a Lei Aldir Blanc, fazer com que o Rio de Janeiro tenha também fomento direto e indireto nas atividades de cultura. Aí é preciso, para começar a conversa, resolver um problema que é uma vergonha, que é o Rio de Janeiro não ter um plano municipal de cultura. Lembra que eu falava do planejamento? O Rio de Janeiro tem elaborado, já desde o final do governo Crivella, uma minuta de plano municipal de cultura que o governo Eduardo Paes também não mandou para a Câmara de Vereadores. É uma vergonha. Sabe por quê? Porque ele quer continuar determinando ele próprio o que faz e o que não faz na cultura. Porque não tem compromisso com a democracia e com a cultura produzida pela própria sociedade civil. Isso é um absurdo. Nós precisamos resolver esse tipo de situação. Acho, inclusive, que ele precisa mandar agora. E se mandar agora, vai dizer, olha como eu fiz bonito, mas podia ter feito nos últimos 3 anos e meio e não fez. E não fez porque não tem compromisso. Este plano municipal de cultura, Ralph, ele determina que 2% do orçamento da cidade deve ir para a cultura. A gente vai assumir este compromisso, de que 2% do orçamento da cultura do orçamento municipal vai para a cultura. E isto significa dinheiro injetado diretamente nos coletivos culturais, nos artistas, nos fazedores de cultura em todo o território, nas favelas, na Zona Oeste, na Zona Norte. Isso significa emprego, dignidade, significa, sabe o que mais? Produção de valores, de sentido para a vida das pessoas. Isso é uma disputa fundamental na lógica de uma sociedade mais democrática, mais plena, de uma vida mais digna. A cultura é a expressão disso tudo. Ela é emprego, ela é renda, ela desenvolve, ela gera economia, ela circula a economia e ela gera felicidade. A gente quer um povo feliz, esse é o elemento fundamental. E para nós, ela gera, mesmo quando você está assistindo uma peça de teatro que te leva a uma reflexão, né, de que uma reflexão te mexe com aquilo, que pode não te gerar felicidade imediata, ainda assim está te tirando do lugar, está te fazendo pensar o mundo, está te levando pelo afeto, pela vida, está te fazendo mais capaz de lidar com a vida da forma como ela precisa ser feita. Por isso é que a cultura é tão transformadora, por isso que a cultura ameaça tanto os bolsonaristas, por isso que o Crivella queria censurar livro na Bienal do Rio, por isso que o Crivella atacou a cultura, fechava lugares de cultura, por isso que não investiu. Porque, agora, para nós, a cultura não é só o espetáculo, a cultura não é só esse processo, a cultura é aquilo que se produz na base, no chão, no território. E a cultura inclui as pessoas, né? Já está dentro da política social. E você também participou junto com a Marina do MST do Carnaval, Sim. Que a cultura também traz o turismo. Então, Vossa Excelência participou lá na arquibancada, junto com a Marina, junto com o povo. E o que pretende fazer aí de eventos do Réveillon,
para a questão do turismo do Rio de Janeiro, que é um setor forte, o setor hoteleiro do Rio de Janeiro. Não, então, é claro, o turismo é um elemento fundamental na cidade do Rio de Janeiro, ele tem que estar articulado exatamente a essas atividades, essas questões que já fazem parte da cultura da cidade do Rio de Janeiro. O carnaval, por exemplo, tem muito o que se fazer no carnaval. Nosso carnaval de rua, pujante como tem sido desrespeitado pela prefeitura nos últimos anos, no sentido, inclusive, de que a prefeitura só tenta enquadrar o carnaval numa lógica de mercado, numa lógica em que o financiamento da estrutura necessária para que o carnaval de rua aconteça, ele obedece, o mais importante são os interesses daquela que vai promover o carnaval, que comprou o caderno de encargos. Está errado, os interesses da cidade, promover carnaval na cidade toda. Da mesma forma, é preciso fortalecer e valorizar as escolas de samba mirins, as escolas da Intendente Magalhães, as escolas da Sapucaí. É preciso dar garantia para que o carnaval aconteça o ano inteiro. Cada escola de samba é um ponto de cultura, é um centro de memória, é um centro da vida comunitária de cada uma das favelas e das comunidades da cidade do Rio de Janeiro e até de fora da cidade do Rio de Janeiro, precisam ser respeitadas nos seus saberes, nos seus valores. E por isso é preciso, sim, em diálogo com essas escolas, com as várias escolas dos vários grupos, permitir que esse carnaval dos desfiles das escolas de samba seja tudo o que ele pode ser. A prefeitura, neste caso, precisa, sobretudo, ouvir os trabalhadores, os sambistas, os carnavalescos e garantir que isso aconteça da melhor forma possível. E nós vamos fazer, temos muito compromisso com isso. Por exemplo, a garantia de segurança no sambódromo, para quem trabalha e para quem vive no sambódromo. A garantia de transparência na questão dos ingressos. A garantia da transparência na questão dos recursos que são colocados lá. A garantia para que o carnaval aconteça o tempo inteiro de forma estrutural. Isso tudo, Ralf, como tua pergunta tem a ver com turismo, uma das consequências positivas é a chegada de pessoas que não vivem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Só lembremos que o carnaval, hoje, ele é muito frequentado por quem vive no próprio cidade do Rio de Janeiro, assim como o Réveillon e etc. Portanto, o turismo é uma boa consequência desse cenário, que precisa ter investimento, mas, sobretudo, nosso compromisso com o Carnaval, com o Réveillon, é que ele não seja, e com outros espetáculos, que ele não seja apenas espetáculos para gente de fora. Ele seja algo que faz parte da nossa vida cultural e garanta direitos para a população aqui da própria cidade do Rio de Janeiro. Bom, é bom, Tarcísio. Já tem quase 50 minutos de entrevista. É pouco para tudo que nós temos que falar, mas aí vamos partir para a fase final. Já falamos de habitação, já falamos de segurança pública, saúde, economia, gestão, transparência, sua trajetória, sobre a CPI, corrupção. Então, agora tem um problema que, principalmente aqui no centro da cidade e alguns setores da cidade, que é as populações mais vulneráveis, que são os moradores de rua. E é um problema que todo governo que entra fala que vai resolver e nunca é resolvido. Tem alguma política pública que pode ser feita para resolver esse problema da população de rua, população dos mais vulneráveis, e entrando já na questão da política social? Então, enfrentar o problema da população, dos cidadãos que estão em situação de rua, é urgência, urgentíssimo, porque isso é enfrentar a desigualdade social. Esse é um dos elementos que a gente está discutindo fortemente. Então, você tem, de um lado, a questão do acolhimento a partir de uma política de assistência social, e este acolhimento significa respeitar aquela pessoa, aquela figura, aquela coisa, e tentar encontrar e reconectar laços dessa pessoa com suas famílias, reconstruir laços com a própria comunidade, com o emprego. Mas isso é preciso, para nós, há um elemento fundamental, que é a instituição de uma renda básica carioca. A gente aprovou, inclusive, esse projeto de lei durante a pandemia na Câmara de Vereadores. Infelizmente, nem o Crivella, nem o Eduardo Paes implementaram nada perto. Com uma forma, inclusive, de complementação e de ampliação do que é o Bolsa Família. E é claro que esse tipo de situação, por exemplo, associado às chamadas cozinhas solidárias, uma experiência que no Brasil inteiro tem dado muito resultado, pode, por exemplo, garantir uma renda mínima e soberania alimentar e possibilidade alimentar para essa população. Ao mesmo tempo, soluções que deem garantias de moradia para essa população são absolutamente importantes, chamados sistemas de moradia assistida, por exemplo, que são a possibilidade não da lógica dos abrigos, muitas vezes sucateados, que a prefeitura tem, mas nós estamos falando da questão de locação social e moradia assistida para que pessoas de baixa renda tenham moradia, de novo, possam reconstruir seus laços
com a comunidade. Então você tem desde o atendimento e acolhimento emergencial sobre isso. Se é preciso atender a perspectiva, porque infelizmente muitas dessas pessoas que estão em situação de rua acabam produzindo situações de sofrimento mental. Então você tem sim a questão do acolhimento, de perspectiva de saúde mental, sempre na lógica da chamada reforma psiquiátrica, da forma nada de internação compulsória, isso dá errado em lugar no mundo inteiro. Então é preciso fortalecer o atendimento dos consultórios de rua, dos chamados CAPs, dos CAPs AD. Portanto, há todo um sistema de saúde e assistência social, moradia, emprego, que é preciso introduzir na cidade do Rio de Janeiro. Minha querida companheira lá na Câmara dos Deputados, Érica Hilton, aprovou um projeto de lei de um Programa Nacional de Atendimento à População em Situação de Rua, que é um roteiro que a gente quer seguir para esse atendimento. E ele, sem sombra de dúvida, significa a questão da inclusão, do emprego, da moradia, do respeito, da questão da saúde. Tudo isso tem que estar conectado. Nós temos servidores da assistência social no Rio de Janeiro muito comprometidos e conhecem muito bem essa situação. Eles só precisam de valorização e condição para que a situação aconteça. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Vossa Excelência foi o vereador mais votado, 2 vezes vereador, um dos mais votados para deputado federal. O que Vossa Excelência atribui esse reconhecimento e confiança, e agora votado aí para ir para o segundo turno? O que Vossa Excelência considera mais importante, mais significativo na sua atuação como parlamentar, na sua atuação, Vossa Excelência, que, como eu já disse, veio de baixo, veio do interior, igual a mim, entendeu? Aqui construiu o seu legado, foi devagar, subindo passo a passo, na discussão, no debate, sem o clã da família, sem o clã das máfias. O que Vossa Excelência conseguiu aí, significativamente, nessa atuação parlamentar? E o que Vossa Excelência pretende, se ganhar, transformar o Rio de Janeiro, e como Vossa Excelência imagina o Rio de Janeiro daqui a 10 anos? Olha, Ralf, sabe, eu fui candidato pela primeira vez em 2014, eu fui candidato a governador da cidade do Rio de Janeiro. Depois do estado do Rio de Janeiro. Depois eu fui candidato em 2018 de novo. Mas lá em 2014, quando a gente teve um resultado eleitoral muito expressivo, 15% aqui na capital, né, 10% no estado do Rio inteiro, eu era muito desconhecido, eu me perguntava, o que fez as pessoas votarem em mim? As pessoas viam, elas viam que aquilo que eu apresentava nos programas eleitorais, nos debates da televisão, eu acreditava naquilo que eu apresentava. E isso é uma coisa que eu apresento como diferencial na minha trajetória de candidato e da minha trajetória como vereador e parlamentar. Eu defendo aquilo que eu acredito. Eu aprendi com o povo, na luta, nas lutas sociais, aquilo que precisa ser mudado. E é esse tipo de coisa que eu procuro traduzir quando eu falo, quando eu respondo uma entrevista, quando eu ajudo a construir um programa. Né? É aquela coisa de sentir a dor do outro para entender o que precisa ser modificado, porque eu acredito de verdade que o mundo pode ser muito melhor. Né? O Gonzaguinha dizia, né, a vida pode ser muito melhor e será. E isso eu acreditava também lá na Pastoral da Juventude. Há a perspectiva de que o ser humano não foi feito para sofrer, para morrer de fome, para morrer com alagamentos, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul agora, ou de pobreza, ou na situação de rua que estava aqui. Gente, é para brilhar, não é para morrer de fome, como dizia Caetano. Né? Ou seja, eu acho que as pessoas veem isso quando me escutam falar. Quando elas param para ouvir um pouco, elas sabem que é verdadeiro o que a gente apresenta. Eu não escondo aquilo que eu acredito e eu não escondo o lugar de estar sempre aberto a ouvir e aprender. Porque muitas vezes a gente aprende com aquele que pensa um pouco diferente da gente ou quem pensa muito diferente da gente. E as pessoas sabem disso. Sabem que podem confiar em alguém que veio dessa trajetória de luta e que sempre defendeu o que acredita. E eu espero que daqui a 10 anos o Rio de Janeiro não seja o que eu penso na cabeça, mas seja o que essa cidade, que esse povo seja capaz de construir e sem sombra de dúvida que as pessoas tenham mais direitos, dignidade e felicidade. A gente precisa de um Rio mais feliz, a gente precisa de um Rio melhor, a gente precisa de um Rio com mais dignidade. A gente precisa fazer uma revolução, várias revoluções no Rio de Janeiro. E é preciso, e não só é preciso, como é possível e como é urgente, é necessário que a gente trilhe um caminho de mudança para que as pessoas estejam vivas e com dignidade no próximo período. Que assim seja. Muito obrigado por nos receber aqui hoje no seu gabinete. Não é um gabinete de luxo, mas tem aqui uma água gelada, tem um cafezinho.
E vai ser muito visitado agora nesse período. Espero que sim. Torço aí pelas suas conquistas, pela criação desse debate tão importante pelo Rio de Janeiro. Posso dar um último recado, Ralf? Olha, eu estava aqui com o adesivo o tempo inteiro, queria convidar você a assinar a nossa campanha Com Milícia Não Tem Jogo. Uma das coisas fundamentais é que a nossa candidatura está dizendo, é preciso romper o marco de poder existente no Rio de Janeiro e pensar uma trajetória que não tenha miliciano em lugar nenhum, porque a milícia se combate. Com milícia não tem jogo. Entra lá, assina o nosso abacinado, ajuda. Nossa campanha não é um abacinado, é uma campanha de mobilização que vai ter muita coisa pela frente e não é só da minha candidatura, é de muitas pessoas, de uma galera importante, muita gente que está pensando essa questão, não é só da nossa campanha, mas eu queria te chamar a participar desta campanha. Com milícia não tem jogo. Última hora, notícia levada a sério.